Olá, bem-vindo, bem-vinda, você que acompanha o canal Canhota 10. Já convido para se inscrever no canal, para ativar o sininho para ser notificado ou notificada de novos vídeos e também curtir ou descurtir, mas interagir com o canal. Imagino que alguns de vocês tenham sido convidados para aquela brincadeira que ocorreu nas redes sociais, principalmente no Facebook, de apontar os 10 jogadores que influenciaram o seu gosto pelo futebol. Eu fiz também a brincadeira, gostei muito pela oportunidade de relembrar o passado, de ir lá buscar na memória os primeiros ídolos, e eu fui bem criterioso. Eu realmente apontei os 10 primeiros jogadores que me impactaram, que influenciaram o meu gosto pelo futebol, me fizeram gostar de futebol cada vez mais. Outros ídolos me impactaram mais, mas foi o 11º, o 19º, o 20º. Ronaldinho Gaúcho é um jogador que eu admiro muito, mas veio depois. Então são os 10 primeiros, esse foi o critério que eu utilizei. Eu tenho escrito sobre cada um deles lá no canhota10.com, mas nesse vídeo eu resumo um pouquinho como cada um desses 10 me encantou, até uma homenagem a cada um deles. Começando pelo número 1, que é o Zico. Vi jogar muito pouco, porque comecei a acompanhar futebol no ano de 1989, quando eu estava para completar 10 anos de idade, e não pude acompanhar o auge do Zico, que foi todo o período dos anos 80, quando ele foi durante praticamente todo esse período titular da seleção brasileira, camisa 10, mas aquela aura de craque dele, de você olhar para o Zico e parece que tem um brilho ao redor dele, e naquele jogo que eu vi pela primeira vez, Flamengo e Botafogo, as câmeras todas ao redor dele, todos os repórteres querendo falar com ele, sabendo que aquele ali poderia ser um último título dele com a camisa do Flamengo, aquilo me impactou visualmente, e depois com recursos de vídeos, lembranças, muita leitura de placar, eu realmente percebi ainda mais o tamanho do Zico. Então ele, mesmo vendo o Zico jogar pouco, ele me impactou muito. Então essa primeira menção é para ele. Aliás, mesmo uma derrota na minha estreia como torcedor, não me fez desistir de ser rubro-negro, e eu sempre indico, quando eu menciono o meu time do coração, o vídeo, que eu deixo o link na descrição também. Se jornalista esportivo deve ter time de coração. Claro que todos têm, esse é o argumento, né? Se você vai esconder ou não é outra coisa, mas é claro que quem trabalha com esporte tem um time do coração, certo? Segundo jogador da minha lista é o Bebeto, que estava naquele jogo contra o Botafogo, vestindo a camisa 9 do Flamengo, mas eu fiquei tão magnetizado pela presença do Zico que eu nem me dei conta na ocasião do tamanho do Bebeto. Só que aí, logo em seguida do final daquele estadual, teve Copa América, e ele foi o craque da competição, o artilheiro da competição, apesar do gol do título do Romário. O grande destaque daquela Copa América foi o Bebeto, e me chamou muita atenção. E logo em seguida, todo o imbróglio da transferência dele do Flamengo para o Vasco. E aí eu já estava consumindo muita informação, comprando placar e já ouvindo rádio, e mexeu muito comigo aquela primeira novela de transferência e tal. E acompanhei com muita atenção a campanha do Vasco no Campeonato Brasileiro, mesmo tendo escolhido o Flamengo, para ver o Bebeto jogar, que afinal de contas era o grande jogador em atividade no Brasil, era o mais badalado, né? Ainda mais com a saída de cena do Zico. Então, continuei fã, e na Copa de 94 acho que ele foi muito importante, claro que o Romário foi protagonista, então o Bebeto é o segundo da minha lista. O terceiro é o André Cruz, zagueiro. Naquele mesmo ano de 89, no mês de outubro, um amistoso contra a Itália, a seleção brasileira venceu por 1-0 com um gol de falta dele, que entrou no decorrer da partida, vestia a camisa 14, e uma cobrança de falta belíssima, fez o gol da vitória do Brasil naquele amistoso. Por que ele me impactou? Eu acho que foi um dos primeiros gols de falta que eu vi na vida, e eu adoro gol de falta, eu sou muito bravo pelo futebol atual ter pouco gol de falta, pouco especialista em cobrança de falta, então todo jogador cobrador de falta sempre chamou minha atenção, sobretudo canhoto, e o primeiro cara que executou isso com perfeição na frente dos meus olhos foi o André Cruz, e isso não saiu da minha cabeça. E eu continuei
acompanhando a carreira do André Cruz, apesar de que a maior parte do tempo fora do Brasil, então era uma notícia aqui, outra ali. Então sempre que ele atuava pela seleção, eu acompanhava com atenção. Depois, no fim da carreira, ele jogou pelo Botafogo, pelo Goiás, perdão, pelo Internacional também, e pelo Goiás ele quase ganhou uma bola de prata. Então fica essa lembrança na minha memória aí. Fiquei feliz dele ter ido para a Copa de 98, apesar de reserva, e ele, por conta da habilidade na cobrança de falta, entrou na minha lista. O quarto é o cara da falta e é o meu grande ídolo no futebol da infância, é o meu herói da infância, que é o Neto, craque do Corinthians, camisa 10 do Corinthians ali no início dos anos 90. Já escrevi muito sobre ele, tá lá no Canhota 10 o texto sobre ele mais recente, mas tem outros também. E por ser um jogador inusitado, um jogador que contrariava os comentaristas, né? Tava ali meio lento em campo, tava meio sumido e de repente tirava o seu gol da cartola, seja de falta ou não. Ele não fazia só gol de falta. E também pelo jeito franco de falar, ele me encantava muito. E idolatria é uma coisa também que não se explica muito, né? Tem mais a ver com carisma, com a forma como você é impactado. E ali eu segui. E curioso isso, né? O meu grande ídolo não é do meu time do coração. Então eu também acompanhava com muita atenção os jogos do Corinthians para ver o Neto jogar. Aliás, eu até tive, ganhei de um primo a camisa 10 do Corinthians, da Calunga. E eu vestia na ocasião, os amigos lá do futebol, ou quando eu ia pro clube vestido com aquela camisa, não entendiam muito bem que eu não estava com a camisa do meu time, mas era fácil para mim explicar. Enfim. Quinto da minha lista, Evair, o matador, como diria Silvio Luiz, camisa 9 do Palmeiras, é autor do gol do título que tirou o Palmeiras da fila em 93. E se a cobrança de falta o André Cruz despertou, a cobrança de pênalti do Evair sempre chamou muito a minha atenção. O jeito dele correr para a bola, ele raramente perdeu pênaltis na carreira, era de uma frieza, de uma tranquilidade, além de ser um centroavante habilidoso, o que a gente pode chamar de centroavante armador, né? Um cara que prepara a jogada também, que depois brilhou novamente ao lado do Edmundo em 97 pelo Vasco, passou por outros clubes, até lá no final da carreira no Figueirense ainda estava marcando gols. Então, a minha menção ao Evair, que foi um dos grandes artilheiros, camisas 9, que eu vi naquele início dos anos 90. Também gostava do Viola, gostava do Gaúcho, do Flamengo, mas o Evair merece essa menção. Sexto da minha lista, curioso que eu já estou avançando aí no ano de 93, é o Maestro Júnior, que arrebentou no Brasileirão de 92 como craque do Flamengo naquela conquista do Campeonato Brasileiro. Mas eu fui prestar atenção no Júnior e no quanto ele faria falta e o quanto ainda queria ter mais um golinho do talento dele quando ele se aposentou em 93. Porque ele pulou do campo para a beira do campo e se transformou treinador do Flamengo. E num time de 93 que era muito bom no papel, tinha Renato Gaúcho e Casagrande no ataque, tinha o Marquinhos no meio campo, o Júnior Baiano e Rogério na zaga. Enfim, um time, o Gilmar Rinaldi no gol, era um time muito qualificado, que rivalizava ali em qualidade de elenco com o Palmeiras, com São Paulo, com o próprio Corinthians, mas ali caiu minha ficha, putz, o Júnior parou, podíamos ter um pouquinho mais dele. Sétimo da minha lista, até mencionei agora há pouco, Júnior Baiano, já fiz um vídeo aqui no canal sobre Júnior Baiano, com o título Júnior Baiano foi craque, ou é craque, enfim. E tem a ver com memória afetiva também. Claro que muitos outros zagueiros foram mais habilidosos do que o Júnior Baiano. O próprio Aldair, que surgiu no Flamengo, depois brilhou na Europa. Mas ele tinha um jeitão... aquele jeitão, aquele carrinho, aquele cotovelo que sobrava, aquele chutão na hora certa, mas também um drible, uma domingada, né? Ele também sabia jogar com habilidade, às vezes escorregava um pouco nisso, exagerava um pouco nesse talento, mas marcou época. E aí, a minha citação já é invadir no ano de 94, porque um Júnior Baiano, na sua melhor forma, foi lapidado a partir daquele ano
pelo Tele Santana no São Paulo, quando ele se transferiu para o São Paulo. Tanto se desenvolveu que mais adiante foi titular da seleção brasileira na Copa de 98, ao lado exatamente do Aldair. Oitavo da minha lista, o único gringo da minha lista. Eu não tenho nada contra gringo, mas assim, eu tenho o meu apreço pelo futebol brasileiro, e eu não tô falando de talento, de futebol melhor jogado ou não jogado, mas eu sou daqueles que preferem às vezes ver um jogo da Série B do que ver um jogo de algum campeonato, de alguma liga europeia. Eu sou assim, então eu acabo na hora de opinar privilegiando os brazucas. Mas o Stoichkov na Copa de 94 me fez torcer para a Bulgária avançar, e ela realmente foi longe, foi até a semifinal. Acho que muita gente naquela Copa ficou de olho na Bulgária, porque tirou a Alemanha e quase chegou à final, e ele que empurrou aquele time naquela campanha, sem contar que era um grande parceiro de ataque do Romário no Barcelona. Então o Stoichkov me chamou muita atenção. Aí na hora de jogar bola na rua eu falava que eu era ele. No meu time do futebol de botão eu dava um jeito de escalá-lo ali no time que eu montava, no time fictício que eu montava. Então é um gringo, talvez talvez não, o primeiro que mais me impactou, né? Aí teve Roberto Baggio, teve Zidane lá na frente, mas ele certamente o primeiro gringo que chamou minha atenção. Nono da lista, o parceiro do Stoichkov, o baixinho Romário, que eu já admirava antes disso, mas claro que a Copa de 94 é o auge para a gente saber o tamanho desse jogador. E aí torci muito para que ele disputasse a Olimpíada de 96, a Olimpíada de 2000. Queria muito que ele tivesse sido convocado e fiquei muito chateado quando em 98 ele se contundiu e foi cortado. Eu acho que a história da Copa 98 podia ser diferente se ele tivesse fazendo a dupla de ataque com o Ronaldo. Enfim, o baixinho é o cara, né? E o último da minha lista, e aí entrega também mais uma vez o meu flamenguismo, é o Sávio, porque aquela história que ainda era muito quente, de um novo Zico, ele foi um novo Zico da lista, né? Como em algum momento pensaram no Djalminha, como a princípio era o argentino Borg lá, que não deu nem para saída. E o Sávio começou ali, acho que ele fez algum outro jogo no final de 93, mas foi no ano de 94 que ele despertou, fez um baita brasileirão e aí fez uma boa dupla de ataque com o Romário. Depois veio Edmundo, tal do pior ataque do mundo, etc. Mas aí também o Romário ficou em idas e vindas para o Valência da Espanha. O Bebeto também apareceu um pouquinho ali, mas quem foi o protagonista do ataque do Flamengo nesse período, a partir de 94 até a saída dele para o Real Madrid, se não me engano, 97, 98, foi o Sávio. Então foi ele que encantou e levou muita criança para o Maracanã ali na reta final dos anos 90. Bom, é isso, esses são os meus 10. Pode ser os 10 aí nos comentários. Conte para mim quem são os craques que te encantaram no gosto pelo futebol, e isso vai ajudar a gente a estimular mais pessoas a acompanhar o Canhota 10, porque vai aumentando o engajamento, enfim, a gente vai aparecendo um pouco mais. Então, mais uma vez eu peço para você curtir esse vídeo ou descurtir e para você se inscrever no Canhota 10, tá bom? Até o próximo vídeo, aquele abraço.